Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, cumprimento os colegas julgadores, a digna Procuradora Regional Eleitoral, senhora advogada e advogados aqui presentes e também os servidores da casa. Eu pergunto aos eminentes pares se há algum apontamento a ser feito quanto à ata da sessão pretérita. Se não houver, proclamo aprovada. Coloco em mesa para julgamento. Eu quero antes anunciar que continuam adiados em razão do pedido de vista os processos físicos da pauta, o 2.1, 47.520, o 64.695, 2.2, o 43.494, 2.3. Anuncio ainda o adiamento do processo 6 da pauta eletrônica, o 600.814, item 1.1 da pauta eletrônica em razão do pedido de vista. Eu coloco em Dr. Luiz Aparecido Bortoluz o embargos de declaração, registro de candidatura, o DRAP, Partido, Coligação, eleição 2018. Aqui tem a parte embargante, que é vários partidos, o PSL, o Avante, o Patriota e o PRP. Já aparecer escrito pela rejeição dos embargos. Com a palavra o digno relator. Cuida-se de embargos de declaração oposto pela Coligação Fé e Trabalho Segunda, buscando a modificação da edição colegiada julgada em 10 de setembro de 2018, que excluiu o Partido Avante da Coligação Fé e Trabalho Segunda, declarando habilitada a coligação composta pelos demais partidos à disputa do cargo de deputado federal nas eleições de 2018. Aí transcrevo a ementa do julgado. Sustenta o embargante que nenhum dos partidos integrantes da coligação ou qualquer filiado dessas agremiações questionaram ou impugnaram o presidente DRAP, tratando esse tema de matéria de natureza interna das agremiações. Argumenta que a Justiça Eleitoral somente tem competência para examinar questões interna corporis dos partidos políticos quando se tratar de fraude com impacto na lisura do pleito, o que não ocorreu em caso. Argumenta ainda que a Resolução 23.548 do TSE dispõe em seu artigo 36 quais as informações que devem ser levadas a efeito para análise do relator. Contudo, o objeto da decisão da Corte Regional não está entre as informações que devem ser verificadas pela Justiça Federal. Pela Justiça. Averbera que as decisões do partido foram tomadas de forma autônoma e soberana, conforme garantido pela Constituição, artigo 17, parágrafo 1º. Explana que, embora não tenha constado da ata avante delegação para a Comissão Executiva deliberar sobre a formação da coligação proporcional, ainda assim a deliberação posterior para integrar a coligação Fé e Trabalho Segunda não usurpou a competência dos convencionais. Tampouco os teria pego de surpresa, porque, por um motivo simples, os convencionais são exatamente os mesmos membros da comissão provisória que deliberaram posteriormente pela formação da coligação, conforme se verifica pela certidão da composição, assim como pelo Estatuto do Avante. Expõe
que em Mato Grosso o Partido Avante é composto por comissão provisória. Dessa forma, somente os membros ativos desta é quem tem direito a voto na convenção, até porque não há nenhum diretório municipal constituído no Estado, tendo somente algumas comissões provisórias municipais, as quais não indicam delegados para a convenção estadual, o que pode ser verificado no sistema. Entende dessa forma que não houve usurpação de competência, tampouco surpresa aos convencionais da deliberação posterior, por uma razão muito simples. Trata-se das mesmas pessoas sem exceção, ou seja, aqueles que deliberaram na convenção foram exatamente os mesmos que deliberaram pela coligação. Alega por fim que na ata da convenção do partido constou a delegação à comissão executiva para adotar as providências necessárias para o desempenho dos objetivos eleitorais do partido. Nesse caminhar, incluiria a verificação da maior viabilidade de integrar uma coligação com candidatos com maior potencial de atingir o coeficiente eleitoral. Em face dessas premissas, requer o acolhimento dos embargos de declaração para reformar a decisão que excluiu a Partido Avante da coligação Fé e Trabalho Segundo. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela rejeição dos embargos. É o relatório, senhor presidente. Ouça se adota a Procuradoria Regional Eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Ratifico o parecer nos autos. Ratificado o parecer, retorno a palavra ao relator para o voto. Senhor presidente e demais membros dessa corte. Os embargos são tempestivos, conforme certidão identificador 74.017, e atendem aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. No mérito, não merece acolhimento a pretensão do órgão embargante, porquanto entendo inexistir em no arresto objulgado qualquer hipótese prevista no artigo 1022 do CPC. Como bem apontado pela digna Procuradora Regional, a coligação embargante claramente pretende a modificação pura e simples da decisão e não a elucidação de seus termos. Deveras, a parte embargante utiliza indevidamente dos embargos para tentar lograr a reanálise dos fatos e do direito subjacente. Tanto que não aponta nenhuma omissão, contradição, obscuridade no acórdão, afirma a Procuradoria. Com efeito, o voto condutor do acórdão analisou a matéria controvertida de forma suficiente e fundamentada, assim como sua conclusão decorreu logicamente dos seus fundamentos. Conforme assentado no acórdão vergastado, o cerne da controvérsia dos autos reside em saber se a convenção realizada pelo Partido Avante outorgou poderes à Comissão Executiva Provisória para realizar coligações diversas da estabelecida no conclave da agremiação, em relação à escolha dos deputados federais. Ao analisar a ata da convenção do Partido Avante, esse egrégio soldalício entendeu que a convenção realizada pela mencionada agremiação partidária decidiu em coligar-se com o Partido Democracia Cristã para concorrer às vagas destinadas ao cargo de deputado federal, quando então não outorgou poderes à sua comissão executiva para formar coligações para disputar cargos proporcionais, permitindo apenas que a comissão deliberasse e coligasse no que tange aos cargos majoritários de governador, vice-governador, senadores e suplentes. Dessa forma, reconhecido que a Comissão Executiva do Partido Avante não possuía poderes para fazer coligação visando a disputa do cargo de deputado federal, diverso do pactuado na convenção, essa corte excluiu o Partido Avante da coligação Fé e Trabalho Segunda. A coligação embargante argumenta que nenhum dos partidos integrantes da coligação ou qualquer afiliado dessas agremiações questionaram ou impugnaram o presente DRAP, tratando-se o tema de matéria de natureza interna das agremiações. Realmente, não cabe ao Judiciário ou ao Ministério Público Eleitoral adentrar em assuntos internos dos partidos. Todavia, quando a matéria extravasa os limites internos da agremiação partidária, por exemplo, quando a comissão executiva de um partido, sem delegação para tanto, coliga com partidos diversos do escolhido pela convenção, está-se diante de um fato que roga a intervenção do Judiciário e a vigilância do parquê. Nesse caminhar, oportuno trazer à tona trecho do voto firmado pela eminente juíza Vanessa Curti Perengasques, integrante dessa corte, em julgamento de caso análogo a esse. Peço vênia aos pares para ler só a parte negritada. Não cabe o argumento de que seria simples matéria interna corporis a flagrante discrepância entre o que definido em convenção e aquele que consta no DRAP da coligação embargante. De igual modo, é o pensamento de José Jairo Gomes acerca do tema inverbes. Permita-me ler só a parte negritada. Entretanto, o princípio da autonomia partidária não tem caráter absoluto, não podendo ser invocado para eximir os partidos do cumprimento das regras regentes do processo eleitoral em todas as suas fases, como se tais entidades fossem fechadas e soberanas, imunes à legítima regulamentação emanada do Estado Democrático de Direito. Não é outro posicionamento do colégio do Tribunal Superior Eleitoral, no caso inverbes. Aí eu transcrevo emendas no mesmo sentido do Tribunal Superior Eleitoral, pedindo vênia
aos eminentes pares e causídicos presentes para não fazer a leitura. Deste modo, afere-se que é competência da Justiça Eleitoral analisar controvérsias sobre questões internas das agremiações partidárias quando houver reflexo direto no processo eleitoral, sem que esse controle jurisdicional interfira na autonomia das agremiações partidárias, garantida pelo artigo 17, parágrafo 1º da Constituição da República. Outro sim, verbera a coligação embargante que as pessoas que participaram da convenção do Partido Avante são as mesmas que integram a comissão executiva da agremiação. Dessa maneira, a deliberação posterior para integrar a coligação Fé e Trabalho Segunda não usurpou a competência dos convencionais, tampouco os teria pego de surpresa, por um simples motivo. Os convencionais são exatamente os mesmos membros da comissão partidária provisória que deliberaram posteriormente pela formação da coligação, conforme se verifica da própria certidão de composição, assim como pelo Estatuto da Avante. Expõe ainda que a Avante Mato Grosso é composto por uma comissão provisória. Desse modo, somente os membros ativos dessa que têm direito a voto na convenção, até porque não há nenhum diretório municipal constituído no Estado, tendo somente algumas comissões provisórias municipais, as quais não indicam delegados para a convenção estadual. Melhor sorte não assiste a essa tese, senão vejamos. Mesmo que as pessoas que participaram da convenção do Partido Avante sejam as mesmas que integraram a comissão executiva da agremiação, isso não possibilita que a decisão tomada pela comissão executiva sobreponha a afirmada na convenção, se essa não delegou poderes àquela para deliberar sobre o tema. No presente caso, no que diz respeito às vagas destinadas ao cargo de deputado federal, a coligação decidiu a convenção decidiu pela coligação com o Partido Democracia Cristã, de modo que a comissão executiva não tinha poderes para decidir diferentemente. Mesmo assim, a executiva, descumprindo o convencionado, indevidamente optou por integrar a coligação Fé e Trabalho Segunda, que, por sinal, sequer abarca dentre os seus componentes o Partido Democracia Cristã. Além disso, admitir como válida a deliberação da comissão executiva seria admitir alterar as deliberações tomadas pela convenção fora do prazo legal para tanto. Isso porque a lei das eleições disciplina que os partidos poderão realizar suas convenções entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, com o intuito de deliberar sobre a escolha dos candidatos e das coligações. Eu transcrevo aqui o artigo 8º. Em seguida, assim, para que o partido realize qualquer mudança de direção do que foi deliberado pela convenção, poderá fazê-la por meio de realização de nova convenção, desde que dentro do prazo legal para tanto, ou seja, no interregno de 20 de julho a 5 de agosto de 2018. No presente caso, além de não ter sido delegado poderes pela convenção partidária, a comissão executiva adotou tal deliberação em reunião realizada no dia 7 de agosto de 2018, ou seja, após o término do prazo legal para a realização de convenção. Desse modo, admitir a validade da deliberação da comissão executiva é o mesmo que burlar a regra que estipula termo final para a realização das convenções, situação inadmissível, pois feriria de morte a rigidez do que foi deliberado na convenção. Por oportuno, convém trazer à baila o ensinamento de Rodrigues Lopes Ilho sobre o prazo de realização e deliberação das convenções partidárias. E eu peço vênia a fazer a leitura tão somente do que está em negrito em parte. Esse prazo para a realização das convenções partidárias é peremptório e objetivo a conferir eficácia ao princípio da segurança jurídica do processo eleitoral, abrangendo um dúplice aspecto, tanto a realização da convenção como a definitiva escolha dos candidatos e deliberação das coligações devem ser realizadas dentro do período legal. Ao final, por fim, a matéria que restou deliberada na convenção, notadamente sobre a composição da coligação, deve prevalecer rígida, não cabendo aceitar a inclusão de partidos políticos diversos na aliança após o decurso do prazo. No caso, ora em comento, como já dito alhures, a convenção do Partido Avante não otorgou poderes à comissão executiva da agremiação para que deliberasse sobre as coligações visando as eleições proporcionais, mas precisamente ao cargo de deputado federal. Até porque, repita-se, a convenção deliberou por autorizar a coligação apenas com o Partido Democracia Cristã, nada mais. Nesse caminhar, transcrevo o trecho do voto condutor que bem descortinou a questão em discussão. Farei a leitura apenas da parte negritada. Verifica-se que a convenção do Partido Avante não concedeu poderes à comissão executiva para formar coligações para disputar cargos proporcionais. Apenas permitiu que a coligação deliberasse e coligasse no que tange aos cargos majoritários de governador, vice-governador, senador e suplentes. Assim, portanto,
O Partido Avante não se encontra satisfeitas as exigências do artigo 7º e 8º da Lei 9.504, pois, consoante reiterada jurisprudência do egresso do Tribunal Superior Eleitoral, a escolha da convenção é um dos requisitos para o deferimento do registro de candidatura. Dessa forma, pouco importa se a comissão executiva do partido é composta pelas mesmas pessoas que participaram da convenção. Se não houve ato emanado da convenção partidária legalmente constituída, transferindo poderes à comissão executiva para indicar candidatos ou deliberar acerca de novas coligações, eivado de nulidade estará qualquer decisão tomada diversa do que consta na ata da convenção. De outra forma, o entendimento contido no recurso especial número 14.379/Rio de Janeiro, citado pelo embargante para justificar a formação da coligação sem o consentimento da convenção, não tem aplicação no caso, uma vez que as agremiações que formaram uma coligação deliberaram pela sua formação em conclaves realizados no prazo legal. É o que se extrai do voto do eminente ministro José Eduardo Rangel de Alckmin. Pedido vênia para transpor o aresto. Vê-se, então, no citado recurso especial, que os partidos deliberaram em suas convenções e informaram uma coligação entre si, o que não ocorreu no presente caso. Destarte, o aresto subjugado apreciou a questão, delineando as premissas fáticas que levaram à conclusão de que a convenção do Partido Avante não concedeu poderes à sua comissão executiva para deliberar acerca de novas coligações para a disputa do cargo de deputado federal e, de forma clara, demonstrou os pontos e motivos pelos quais o DRAP foi deferido com a exclusão da citada agremiação partidária. De outro vértice, observa-se que os embargos declaratórios devem ser utilizados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e jamais como meio para reiteração dos argumentos e fundamentos, com o intuito de sopesar novamente a tese esgrimida pela parte. É disso que o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não enseja a oposição de declaratórios, os quais são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acordo, consoante previsto no dispositivo supramencionado. Aí eu apresento aqui a jurisprudência e já chegando ao final. Portanto, verifica-se que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acordo discutido, e todas as alegações da coligação embargante demonstram mero inconformismo, tendo sido opostos os aclatórios na tentativa de conseguir novo julgamento de questões já consideradas na decisão embargada, o que não é possível na estreita via dos embargos, logo devem ser rejeitados. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos presentes embargos declaratórios interpostos pela coligação Fé e Trabalho Segunda, contudo, rejeito-os, mantendo-se em totem nos seus exatos termos o respeitável acórdão número 26.880/2018, que excluiu o Partido Avante da mencionada coligação e a declarou habilitada a disputa do cargo de deputado federal nas eleições de 2018. É como voto, senhor presidente? O colega está encaminhando o voto pela rejeição dos embargos por não ter vislumbrado nenhuma causa que merecesse o aclareamento. Todos estão de acordo? Então, eu proclamo o resultado. O Tribunal por unanimidade rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do doutor relator e em consonância também com o parecer ministerial. Eu peço licença aos senhores advogados para colocar duas matérias administrativas pendentes da sessão de ontem. Com isto, eu faço o pregão do processo 1.6, eletrônico 0600 985. Aqui o assunto é o processo administrativo, uma minuta de resolução, consulta aos cartórios eleitorais, instalação dos centros de detenção provisória. É o que é conhecido pelos caldeirões, a eleição do corrente ano. Então isso aqui partiu do Gabinete de Gestão Integrada, o doutor Lídio encaminhou, solicitando, portanto, a instalação e designação de juízes para esses caldeirões. Aí, com isto, eu estou encaminhando o voto, designar os juízes que atenderem o disposto no artigo 69 da Lei 9.099/95, pela designação dos magistrados abaixo. Cuiabá, o excelentíssimo senhor Jurandir Florencio Castilho Júnior, que é juiz titular da 14ª Vara Criminal da Comarca da Capital. Na comarca de Várzea Grande, o excelentíssimo senhor Otávio Vinícius Af Peixoto, que é o juiz da 1ª Vara Criminal daquela comarca. Rondonópolis, a excelentíssima senhora Maria da Graça Gomes da Costa,
que é juíza da especializada da infância e juventude. E da comarca de Tangará da Serra, da zona, inserindo o senhor Ângelo Judai Júnior, juiz da especializada dos juizados especiais. É assim que eu estou votando, eu estou determinando que seja oficiada a Procuradoria Regional Eleitoral, a Defensoria Pública também da União e a Polícia Federal para a indicação de membros que atuarão junto a esses juízes correlatos. É assim que estou votando. Todos estão de acordo com essa resolução, aprovação dessa resolução? Então eu... Presidente, pois não. por favor, poderia constar que seria já o responsável do Ministério Público Eleitoral o promotor da respectiva zona eleitoral? Porque isso já abreviaria o rito, não seria necessário designar o promotor. Se o promotor já está na zona, ele atuará, que atua perante esse juízo que foi designado, ele poderia já estar responsável. Nós não temos aí competência para designar o promotor. O que podemos é fazer constar em ata que a sugestão da Procuradora Regional Eleitoral é no sentido que seja oficiado o juiz, os promotores das respectivas comarcas. Certo? Nós não temos... De logo, se pudesse constar que eu solicito... eu estou designando... Não está designando Sim, a senhora está designando? Exato. Mas quais são eles? Os que atuam perante esses juízes eleitorais. O senhor não indicou os juízes eleitorais? Sim, eu declinei o nome deles. Agora eu preciso Não são saber os quem são. respectivos. Não é juiz eleitoral, é juiz comum, de uma vara comum. Não é da certo. zona eleitoral. Mas é respectivo a uma zona eleitoral, então, por exemplo. Respectivo da comarca. Eu não tenho. A senhora vai ter que indicar. Por mais que a senhora esteja coberta de razão de imprimir uma celeridade, não é factível neste momento. Porque esses juízes que foram declinados, eles não são da zona eleitoral. Mas qual é a Eles são juízes da comarca. A exceção de Várzea Grande e Cuiabá, em que há mais de uma zona, Pois os mas demais seriam, mas tudo bem, doutor. Eu designo, depois então, rapidamente, tá? Então tá o tribunal... Pois não, desembargador Pedro? Sim, são vários juízes, isso. Então, o Tribunal por Unanimidade designou o magistrado para presidir audiências preliminares previstas na Lei 9.099 de 95 no dia da eleição. Só especificamente a competência para o dia da eleição. Na sequência, eu trago à mesa o processo também administrativo 1.7, que é eletrônico, é o 0600-104. Este é um assunto, é um processo administrativo da proposta da instalação de local de votação no território indígena, das eleições. É aquela discussão aqui, para claro, os colegas, entre o município de Comodoro e o município de Juína, a margem direita e a margem esquerda. Então, havia um impasse e, por sugestão da própria comissão indígena e também do doutor Lídio, auxiliar da presidência desse tribunal, então ele postulou aqui autorização em caráter excepcional para que a sessão eleitoral que deverá ser instalada na aldeia indígena Atayacava, da etnia Enavene, se ela fala fluentemente a linguagem indígena, sobre a jurisdição da 35ª Zona Eleitoral sediada em Juína. Ele funciona no posto de saúde localizado na outra margem do rio Iqui, na própria aldeia indígena, no território pertencente ao município de Comodoro, jurisdicionado pela 61ª Zona Eleitoral. O magistrado conseguiu as seguintes ponderações, abre aspas, considerando que esses eleitores terão que realizar travessia fluvial com embarcação provida pela Justiça Eleitoral e tendo em vista o costume de muitos eleitores indígenas em levar toda a família, penso ser um risco desnecessário estarmos sujeitos à existência de algum sinistro durante o transporte promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral. Na verdade, está querendo se evitar um possível incidente, principalmente que nós começamos o ciclo das águas, né? O rio pode repentinamente sofrer uma alteração em termos de nível e isso pode ocasionar algum embaraço nessa travessia. Então, para evitar isso, ele está pedindo essa autorização. Eu voto no sentido de que seja deferido em caráter excepcional, obviamente, porque isso aqui tem implicação de competência, né? Todos estão de acordo?
Então, aqui também o Tribunal, por unanimidade, autorizou em caráter excepcionalíssimo o funcionamento da seção número 321, vinculada ao município de Juína, pertencente à 35ª Zona Eleitoral, no posto de saúde localizado, portanto, naquele município. Aqui termina a fase administrativa. Eu retomo a pauta judicial e, atendendo o pedido de preferência com sustentação oral, eu trago à mesa o processo da relatoria do Dr. Jackson. Dr. Jackson, que é o processo 1.3, eletrônico 0600-958. Uma representação, propaganda política, propaganda eleitoral, horário eleitoral gratuito, inserções de propaganda, programa em bloco, eleição 2018. A parte recorrente é o partido DEM, PSD, PDT, PSC, MDB, PMB, PHS e PTC. Os partidos recorridos, no caso, é o PR, o PV, o PRB, PT, PTB, Podemos, PMN, o PCdoB e o Hélito Antônio Facundes e a Cirlei Terezinha Teis de Almeida. O parecer escrito da douta procuradora é pela improcedência da representação. Com a palavra, o digno relator, Dr. Jackson. Eu só participo que haverá sustentação oral, tanto pelo representante da coligação, que é o recorrente, como também pelo recorrido, o Hélito Facundes e outros. E cada um terá o prazo de 15 minutos. Boa tarde a todos. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação para mudar Mato Grosso, composta pelo DEM, PSD, PDT, PSC, MDB, PMB, PHS e PTC, em face da sentença proferida por esse magistrado, que julgou improcedente a representação eleitoral ajuizada pela coligação para mudar Mato Grosso em desfavor da coligação da União, o Hélito Facundes e Cirlei Terezinha Teis. Segundo a inicial, os representantes divulgaram no horário eleitoral gratuito, dia 31/8/2018, propaganda eleitoral irregular com prática de casting, mediante a contratação remunerada de atores amadores intitulados como apoiadores fakes para as gravações, as inserções e tal conduta contraria o disposto do artigo 67 da 23.551. Na exordial destacada a atuação de um dos supostos atores amadores, homem de cabelo platinado, trazendo peças publicitárias nas quais esse aparece, e a utilização de trucagem e montagem na propaganda hora combatida, com a inclusão de imagens, rosto de pessoas em eventos reais, das quais as mencionadas pessoas intituladas de pseudos apoiadores estavam ausentes. Ao final, requereu a concessão da liminar para impedir a apresentação da propaganda eleitoral era questionada, inclusive em outras plataformas de comunicação, a exemplo da rede social Facebook do representado. A primeira representada da coligação Força da União compareceu aos autos alegando assistir razão ao representante,
quando afirma que os apoiadores devem atuar de forma gratuita e de livre e espontânea vontade nos programas eleitorais, fazendo juntar cópia das autorizações dos apoiadores. Afirmou a existência de trucagem nos trechos citados pela representante, vez que não há qualquer indício de que o discurso no comício foi distorcido para beneficiar um candidato da coligação representada, ou para prejudicar quem quer que seja, e ainda a inexistência de qualquer modificação nas imagens do comício. Esse magistrado indeferiu a tutela de urgência, ante a não demonstração da participação de qualquer ator ou pessoa conhecida no grande público deste Estado-membro, não sendo possível, portanto, concluir pela utilização de apoiadores fakes. A representante opôs embargos de declaração, alegando a existência de omissão a respeito da argumentação vindicada, pois a utilização de atores consagrados, como invocado por esse magistrado, é completamente dissonante da prática de casting, como subterfúgio cinematográfico para causar sensação e estado mental falso em seus eleitores. Eis que o Wellington Fagundes não teve o apoio de indígenas e minorias em sua convenção, mas sim dentro de estúdio cinematográfico, onde foram utilizados atores profissionais. Em sede de contestação, a primeira representada alegou a inexistência de atores contratados e o de uso de trucagem, requerendo a improcedência. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento improcedente, haja vista de ausência da comprovação das alegações de da representante no sentido da prática de casting. A certidão de 70467 atestou o transcurso em albis do prazo para oferta de contestação e de contra-razões dos segundos representados. Em sede recursal, a coligação Mato Grosso requereu a reforma da decisão recorrida para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial. O recurso eleitoral foi recebido. Os recorridos apresentaram contra-razões, alegando acerto à decisão. Destacam que nas reuniões realizadas pelos recorridos houve a presença de descendentes, indígenas, negros e pardos. Assevera a inexistência de qualquer trucagem nos trechos citados. E requereram a manutenção da sentença. É o relatório. Eu concedo, então, a palavra ao doutor Rodrigo, que é o recorrente, né? Recorrente. Pois não, doutor. Eu não sei. Isso aí, doutor Jacques, vai passar o vídeo? Só se fizeram... Não, aí não. O senhor faz a sustentação oral, por favor. Eu não sei, ele vai fazer. Prefiro. Hein? Está na petição inicial mesmo. Está na petição inicial. O senhor, por favor, doutor Rodrigo, faça uso da palavra. Senhor presidente, desembargador Márcio Fidal, doutora Vanessa, doutor Jackson, relator desse processo, em nome do qual peço vênia para comentar os demais membros, digníssima procuradora regional eleitoral, colegas advogados, senhoras servidores. O esclarecimento, desembargador, é só para ver se vai passar o vídeo. Então não vai passar o vídeo, né? Não, então tá bom, tranquilo. É a primeira vez que o tribunal... excelências, vai apreciar essa questão. E qual foi a alegação da representação que tem como pano de fundo as constantes reformas nas legislações eleitorais, que tem como pressuposto baratear as campanhas, né? Então, a alegação é de casting, que é a contratação de atores para a realização dos programas eleitorais e montagem em decorrência da utilização desses atores. O que acontece nesse programa em específico? Há uma filmagem da convenção e, ao longo do discurso do candidato Wellington, ele diz que ele tem o apoio dos quilombolas, que ele tem apoio dos índios, que ele tem apoio dos negros, que ele tem apoio das mulheres. Vai passando a imagem de pessoas em que nitidamente dá para se ver que estão deslocadas dessa referida convenção, desse ato, portanto, dá a entender que estão num estúdio, né? Então, parecem
imagens realmente cinematográficas de pessoas com aproximação da face. E aí, por conta disso, se alegou a montagem. E no que diz respeito ao casting, é evidente que é muito difícil a prova de que... conseguir demonstrar cabalmente a prova de vários atores. Mas como a própria Procuradoria Regional Eleitoral reconhece, há a prova, pelo menos, a participação de um dos atores profissionais. Eu me recordo, o Dr. Jackson disse que negou a liminar, mas me parece que essa liminar foi apreciada no plantão pela doutora Vanessa. Né? E a alegação foi de que não havia nenhuma celebridade. Né? E o que a gente diz a alegação não é que se tratou de celebridades, de atores conhecidos, mas de atores profissionais que fazem comercial. No caso do ator que está nos autos, ele faz um comercial para o shopping de Várzea Grande, dentre outros, como foi colocado. E aí se diz, então, a despeito da legislação não ser clara a respeito da possibilidade ou não da utilização desse mecanismo de casting, que é essa contratação de atores amadores, qual é o fundamento? O fundamento é a interpretação teleológica das constantes reformas eleitorais que buscam, com a redução do teto de gastos, reduzir os custos de campanha. E aí, em pesquisas jurisprudenciais, nós trouxemos um precedente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, né, num mandado de segurança, no qual o TRE do Rio de Janeiro, em determinada campanha das eleições de 2016, proibiu a uma das coligações concorrentes que se utilizasse desse mecanismo de contratação de atores. Esse precedente provavelmente vai ser enfrentado aqui, analisado, na verdade, né, no voto do doutor relator, mas eu me refiro ao mandado de segurança 271/16. Desembargador Herbert Kohn, julgado em 3 de novembro de 2016, julgado em definitivo, porque já havia sido deferida a liminar. Então, excelências, as questões são essas. O que se coloca e o que se pede ao tribunal, acima de tudo, independentemente do pedido de tirar do ar, de se considerar irregular ou não, é o tribunal tendo a oportunidade de apreciar essa matéria, esse recurso no colegiado, delimitar o seu entendimento no que diz respeito à possibilidade de utilização do casting, e aí, por conta disso, da contratação desses atores amadores, da possibilidade da sua utilização em cenas no programa eleitoral em bloco. Por isso que se pede, então, o provimento do recurso, para que o tribunal fixe o entendimento no sentido de que a teleologia das reformas eleitorais é no sentido de baratear os custos de campanha, então, para que os programas sejam mais econômicos, vamos dizer assim, e impedindo, então, a utilização desses atores, seja a título pago ou mesmo como forma de doação para a campanha eleitoral. Excelência, muito obrigado. Agradeço a participação do digno advogado e convido agora o doutor Lenine para fazer a sustentação oral representando o senhor Wellington Facundes e outros. Presidente, só uma questão de ordem. Não vai. Não vai. Indeferido. Até porque a imagem dele tá, foi gravada de celular. Ele informou que não... Mostrar o fundamento da ação. Como é que ele comprova a suposta trucagem? É uma filmagem de celular. É uma imagem. Ele pega... Egrégia Corte. Trata-se de recurso eleitoral interposto em face de sentença que julgou improcedente a representação de irregularidade por propaganda eleitoral na TV, em decorrência dos seguintes fatos. A coligação Pra Mudar Mato Grosso ingressou com a presente ação por vislumbrar duas possíveis irregularidades na propaganda eleitoral de TV do candidato Wellington Facundes. Quais sejam? Primeira delas, teria ocorrido a contratação de atores para a produção de um engenho publicitário, que é o casting,
E isso iria na contramão da redução dos custos das campanhas, que teria sido o espírito das duas últimas reformas eleitorais. E, além disso, isso corroboraria com a falta de autenticidade dos apoiadores, na medida em que seriam pessoas contratadas e não simpatizantes da campanha. A segunda possível irregularidade seria uma montagem, na propaganda, na medida em que, durante um evento político, após a fala do candidato Wellington Fagundes, a câmera teria sido focalizado em pessoas que não estariam no evento, o que configuraria trucagem para mudar a realidade da situação. Foi vindicado tutela de urgência para suspender as propagandas e, no mérito, pedido para perda em dobro do tempo utilizado na propaganda questionado. A liminar foi indeferida, o parecer do Ministério Público é no sentido de que a ação não merece acolhimento e, na decisão de mérito, os pedidos foram julgados improcedentes, cuja decisão merece ser mantida pelas razões que eu passo a declinar doravante. Senhor presidente, introdutoriamente, eu gostaria de dizer que essa ação não se sabe se ela tem o objetivo de criar fatos políticos ou de promover determinados profissionais, na medida em que, após ser protocolada, cerca de 2 horas já estava divulgado em alguns veículos de comunicação. Com relação à alegação de presença de atores, o argumento não prospera. 3 são os fundamentos. Primeiro deles, o fato de uma pessoa ser ator, senhor presidente, não suprime o direito fundamental dela de liberdade de expressão. Isso é assegurado em qualquer democracia. Está se criminalizando o direito à liberdade de expressão de uma pessoa que é ator. Segundo, não houve contratação, e é isso que a lei veda. A participação foi gratuita e voluntária, inclusive constando declaração dos supostos autores nos autos, exatamente nesse sentido. O que a coligação para mudar Mato Grosso quer é mudar um direito fundamental da liberdade de expressão. Isso não pode ser aceito pela corte. E o terceiro e último argumento pelo qual não se tratam de atores fakes é de que todos estavam no evento. Não há nenhum documento nos autos que comprovam o contrário. Com relação à alegação de trucagem, houve um evento em que o Wellington Fagundes é apresentado como candidato ao governo do Estado e pessoas de diversas origens compareceram na ocasião, dentre elas indígenas, negros, pardos, quilombolas, entre outros. A coligação recorrente diz que essas pessoas representantes desses segmentos seriam introduzidas no vídeo por intermédio de montagem, o que configuraria trucagem. Mas isso não se evidencia por 3 fundamentos. Primeiro, todos compareceram ao evento, também de forma gratuita e espontânea. Não há nenhum elemento nos autos que caminhe em sentido contrário. Segundo, inexistem indícios de trucagem, ainda que a imagem dessas pessoas, negros, índios, pardos, quilombolas, seja de alta qualidade. Nada impede que o instrumento utilizado para captar a imagem dessas pessoas seja altamente profissional, o que não significa dizer que as pessoas não estejam presentes. E não tem qualquer documento comprobatório, ilustre presidente desembargador Márcio Vidal, de que essas pessoas não estavam lá. E esse ônus é do autor. O que se revela essa ação é uma aventura jurídica baseada em achismo e despido de qualquer documentação comprobatória. Consubstanciado nessas razões, senhor presidente, pugna-se pelo desprovimento do recurso. Muito obrigado. Agradeço a participação do ilustre advogado. No púlpito, eu consulto agora a doutora Procuradora Regional Eleitoral. Obrigada, senhor presidente. Eu vou apenas ratificar o parecer acostado nos autos. Ratificado o parecer, a palavra é do Dr. Jackson para o voto. Senhor presidente, restou devidamente demonstrado no relatório de voto que os pontos controvertidos a serem analisados no presente recurso são 2. Um é a utilização de apoiadores, certo? E o outro é o uso de trucagem e montagem na aludida propaganda. Passando a análise do primeiro ponto, é destacar que no segunda inicial, os representados divulgaram no horário eleitoral gratuito, em 31/8/2018, propaganda e
eleitoral irregular, com a prática de casting, mediante a contratação remunerada de atores amadores, intitulados como apoiadores fakes, para as gravações das inserções. Por ocasião do indeferimento da tutela de urgência e da sentença prolatada, argumentei para afastar a alegação da prática de casting, contratação de atores para as gravações dos programas eleitorais, que, observando-se os arquivos de mídias, vídeos acostados à inicial, nem de longe se observa a participação de qualquer ator ou mesmo pessoa conhecida do grande público do estado de Mato Grosso. Daí não se pode concluir nessa cognição sumária que a coligação requerida esteja se utilizando de apoiadores fakes em sua propaganda. Inexistente, pois a fumaça do bom direito alegado com essas considerações indeferir a liminar. Ao proferir a sentença, objeto de questionamento do presente recurso, ratifiquei o entendimento acima no sentido que da inexistência de provas a confirmar as alegações do representante, ora recorrente, conforme demonstra os termos abaixo, transcritos, que adoto quase na sua totalidade. Ah, não. Verdade. Quer que eu volte, gente? Pode continuar. Então, aí eu adoto, ao proferir a sentença, eu adoto ela quase na totalidade como razões de decidir. A questio iuris posta em discussão nos presentes autos cinge-se em verificar primeiro se há propaganda eleitoral irregular pelo uso de apoiadores mediante remuneração, prática vedada pelo artigo 54 da Lei 9.504/97. E segundo, se houve trucagem e montagem. A primeira trata da prática de casting, demonstrado pela contratação de atores amadores para as gravações. A norma de regência, aqui eu trago ela fala que nos programas de inserções de rádio e televisão destinada à propaganda, ela pode ser utilizada nela os candidatos, caracteres com proposta, fotos, jingles, clipes com música, vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do candidato ou do partido, bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos, sendo vedado a montagem, trucagem e computação gráfica. Referida disposição normativa visou incrementar o protagonismo do candidato no horário eleitoral gratuito, prestigiando em prol do embate político a exposição de suas ideias e projetos de governo, sobretudo no contexto que busca a legislação, entre outros objetivos, reduzir os custos de campanhas eleitorais, impactando direto ou indiretamente na própria redução do tempo de propaganda disponibilizados aos partidos e coligações. Os representados trouxeram aos autos cópias de autorização do uso de imagem e voz, para indicar que os apoiadores participaram do programa de forma voluntária e gratuita. Destarte, embora reconheça a presença de ao menos um ator na veiculação do horário eleitoral gratuito, não é razoável afastá-lo de plano da condição de apoiador, como bem registrado pelo Procurador da República em seu judicioso parecer. O fato de uma delas ter aparecido em comercial de um shopping center não é suficiente para demonstrar que ela participou do programa político mediante pagamento e que não é real apoiadora dos candidatos representados. Ademais, a profissão de ator, por si só, não impede que a pessoa apareça em propaganda apoiando um candidato de sua preferência, desde que não remunerado para isso. Aí aqui eu trago um voto, onde eu vou só citar o item 1, que na verdade só ementa, que ele diz que a entrevista com apoiadores, ela não, com o uso de interlocutores, não caracteriza a irregularidade do artigo 54. Dessa forma, não é possível aferir mormente, ante o laço probatório constituído nos autos, que as pessoas participantes da propaganda eleitoral atacada não sejam legítimos apoiadores do pleito em favor do representado, que foram contratados mediante contraprestação de qualquer espécie, o que poderia encontrar vedação também. Qual seja, a participação de artistas na propaganda eleitoral gratuita mediante remuneração, ela é correta decisão que suspende a conduta irregular. De outro norte, também não há prova nos autos que os apoiadores são filiados a coligações ou partidos diversos, que também encontraria óbice na legislação. Aí é que eu cito uma jurisprudência nesse sentido. De acordo com o que foi devidamente analisado nos trechos da sentença,
A representante não conseguiu carrear para os autos as provas que pudesse conferir a esse magistrado a necessária autoridade para reconhecer a prática de casting por parte dos recorridos, nem tampouco a utilização de apoiadores fakes, conforme sugerido. Não obstante o belíssimo trabalho argumentativo apresentado pelos causídicos da recorrente, não me convenci de que os horas recorridos têm de fato contratado atores, mediante remuneração para participar de suas propagandas eleitorais. Ademais, os recorridos apresentaram 7 autorizações do uso de imagem e voz, em que seus subscritores autorizam a Plano B Filmes a utilizar a sua imagem, voz e mídia impressa em televisão e mídia digital para o candidato ao cargo de governador. Das aludidas autorizações, constam a informação de que a utilização da imagem e voz se dava de forma gratuita e espontânea, não gerando direito autoral. Tendo em vista que a recorrente não logrou êxito em descaracterizar a correção e a idoneidade das autorizações, é de se reconhecê-las como verdadeiras, o que ratifica o entendimento já externado por esse magistrado, no sentido da ausência de laço probatório a corroborar com as alegações do recorrente. O segundo ponto objeto da discussão nesses autos diz respeito à suposta prática de trucagem e montagem. Tal qual o procedimento adotado em relação à primeira questão controvertida, trago a contexto o trecho das sentenças que abordaram tal assunto, o quais adoto como razões de decidir em relação ao ponto do ora analisado a saber. No tocante à segunda alegação, blasona o representante existir trucagem e montagem na propaganda eleitoral veiculada em horário eleitoral gratuito. No entanto, não constatei na propaganda a utilização de trucagem ou meios publicitários destinados a criar artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais, posto que essa só se configura quando voltada à degradação ou à ridicularização de candidato, partido político ou coligação, e quando desvirtua a realidade. Ademais, muito embora tenha o STF declarado inconstitucional na EDI 4451, artigo 45, inciso 1 e 2, e por arrastamento o parágrafo 4º e 5º, as normas que definiam o significado do termo trucagem e montagem, a jurisprudência do TSE ainda entende que só deve restringir aquela trucagem ou montagem que ridicularize ou prejudique o candidato, partidos políticos ou coligação. E nesse sentido aqui eu trouxe várias jurisprudências que ressaltam que a montagem e a trucagem ela é passível de restrição se ela degradar ou ridicularizar o outro candidato. Assim, com essas... Aí eu vou resumindo, Excelência. Com esses argumentos, eu nego provimento ao recurso eleitoral. Doutor Ricardo, algum voto divergente do eminente relator? Então me permita proclamar o resultado. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Eu vou passar a presidência ao colega desembargador Pedro Sakamoto. Me dão licença. Caiu de novo? Anuncio então o julgamento do processo
De preferência só. Processo PJE 0600 880 dígito 98. Recurso eleitoral, representação, propaganda política, internet. Recorrente é a Procuradoria Regional Eleitoral. Recorrido Mauro Mendes Ferreira. E também coligação para mudar Mato Grosso, de relatoria do Dr. Jackson Francisco Coleta Coutinho. Lembrando que é julgamento com sustentação oral pelo recorrido. Então, com a palavra, o Dr. Jackson. Tá. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da sentença proferida por esse magistrado. Em face da sentença proferida por esse magistrado, juiz auxiliar da propaganda eleitoral que julgou improcedente a representação eleitoral ajuizada pela coligação Força da União em desfavor de Mauro Mendes e da coligação para mudar Mato Grosso, com arrimo no artigo 6º, parágrafo 2º da Lei 9.504. Posto que a postagem realizada na rede social Instagram, o candidato ao cargo de governador não teria indicado todos os partidos integrantes da coligação. Os representados compareceram aos autos, alegando que a postagem não trata nem de longe de uma propaganda eleitoral propriamente dita, mas de uma agenda do próprio candidato majoritário, não sendo necessário o preenchimento de todos os requisitos inerentes à propaganda. Esse magistrado deferiu a tutela de urgência, determinando que o representado Mauro Mendes removesse a publicação e se abstivesse de voltar a postá-la, exceto com o saneamento das irregularidades indicadas, tendo fixado multa de 2.000 por descumprimento. Em sede de contestação, os representados alegaram a legalidade da postagem, posto que veiculado somente a agenda do candidato, requerendo a improcedência da demanda, porquanto tal postagem não se pode ser enquadrado no conceito de propaganda eleitoral. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento procedente, haja vista que a postagem do candidato representado é nitidamente uma propaganda eleitoral para o pleito majoritário, de modo que deveria dela constar a coligação com a denominação de todos os partidos integrantes, o que não ocorreu. A representação foi julgada improcedente, ao entendimento que não se encontra configurada propaganda irregular no perfil pessoal do representado Mauro Mendes, na rede social Instagram, pois o objetivo da norma foi atendido quando o candidato em seu perfil principal, aquela que inaugura a sua rede social, identificou as legendas de todos os partidos políticos que integram a coligação, os nomes dos candidatos, a vice e os suplentes de senador de modo claro, legível e tamanho não inferior a 30% do nome titular. Em sede de recursal, a Procuradoria Regional Eleitoral requereu o conhecimento do provimento do recurso para que a representação eleitoral seja julgada procedente. E eu trouxe 4 tópicos que ela alegou. Como decorrência do princípio da transparência, é assegurado aos eleitores conhecerem a composição da coligação do candidato ao pleito majoritário, até mesmo para que saibam com clareza em que estão votando. O artigo 242 do Código Eleitoral determina que a propaganda eleitoral, qualquer que seja a sua forma, deve conter a legenda partidária. Não há ressalvas quanto ao meio em que a propaganda é veiculada, até mesmo porque nenhuma dificuldade há na inclusão em uma propaganda veiculada pela internet a legenda partidária. E a postagem do candidato representado é nitidamente uma propaganda eleitoral para o pleito majoritário, de modo que ela deveria constar a coligação com a denominação de todos os partidos integrantes, o que não ocorreu. O recurso foi recebido, embora devidamente intimado, os recorridos mantiveram inertes. É o relatório. Inicialmente ocorre, então, aqui é a parte recorrente à Procuradoria Regional Eleitoral. A senhora vai se manifestar? Não, Excelência, eu agradeço. Então, com a palavra, Rodrigo Cirineu, para a sustentação. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Pedro Sakamoto, doutora Vanessa, excelentíssimo doutor Jackson, novamente em seu nome cumprimento os demais membros desse tribunal, senhores servidores, advogados, acho que já não tem mais nenhum aqui. Excelência, já que o Ministério Público não vai fazer uso da palavra, não obstante a sua condição de recorrente, eu vou simplesmente fazer menção a uma adesão do Dr. Ricardo, porque
essa matéria ela foi objeto de várias representações, né? E depois eu acho que até os próprios advogados e as coordenadorias jurídicas das campanhas fizeram meia-culpa, porque acabou se tornando insustentável a própria utilização das redes sociais. Por quê? No caso, o Ministério Público, a despeito da bem fundamentada decisão do Dr. Jackson a respeito do conceito de rede social, de liberdade de expressão, do que é e o que não é propaganda eleitoral, entende que qualquer foto, postagem, enfim, qualquer veiculação nessas redes sociais exigiria o nome da coligação inteira, o número do candidato, a indicação do vice, e o que acabaria por tornar impossível a utilização da rede social. Porque, veja só, o candidato está no interior, posta uma foto na feira cumprimentando a população, teria que tirar a foto, mandar para a produtora colocar o nome do vice dele, colocar o slogan da coligação, o número do CNPJ, o nome de todos os partidos. Então, e é isso. A representação é essa. Então, o Dr. Jackson muito bem analisou a situação. As redes sociais elas já têm a identificação do nome do vice, das coligações nos sites e tudo mais. E por não se tratar, inclusive, de uma propaganda eleitoral patrocinada, veja só, doutora Vanessa, imagine o candidato ter que fazer um stories, né, que é aquela postagem de 24 horas que retrata a passagem da pessoa por determinado lugar, e ter que, em cada postagem, cumprimentando alguém numa feira, num comício político, editar lá e colocar a coligação, nome do vice, nome de todos os partidos, fere, com todo respeito, a razoabilidade. Doutor Ricardo, em um mandado de segurança que nós impetramos contra uma decisão nesse mesmo sentido do doutor Mário Kono, suspendeu a decisão por entender que lá eram 13 postagens e 11 delas não estariam inseridas no conceito de propaganda eleitoral, mas seriam, na expressão de Sua Excelência com a qual nós concordamos, meros registros, né, de acontecimentos da campanha. Então, fazendo alusão a essa decisão do doutor Ricardo e aos sólidos fundamentos da sentença de improcedência prolatada pelo Dr. Jackson, é que nós propugnamos pelo desprovimento do recurso, e com um detalhe. Aqui, quem entrou com essa representação foi a coligação A Força da União, encabeçada pelo candidato Wellington Fagundes. Eles mesmos concordaram, e o Ministério Público, embora tenha essa função, mas na condição de custos legis, que entendeu por bem o protocolo desse recurso, que é até saudável, excelências, para que a Corte possa, em definitivo, se manifestar, né, a respeito de qual entendimento deve se prevalecer no que diz respeito aos registros, fotografias, vídeos postados pelos candidatos nas redes sociais. Muito obrigado. Então, a palavra retorna do relator. Eu vou, de forma bem sucinta, eu vou resumir aqui o meu voto. O que eu penso da rede social? Não há na legislação... na verdade, a legislação fala o seguinte, no artigo 6º, que na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará obrigatoriamente, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que a integram. Na propaganda eleitoral proporcional, cada partido usará apenas sua legenda sob sua coligação, né? No primeiro momento, eu tinha deferido a liminar para retirar a propaganda eleitoral da mídia social, do Instagram. No entanto, eu fazer um cotejamento analítico entre a resolução, entre os artigos da resolução, eu entendi o seguinte, que se a propaganda ela só pode ser feita no sítio próprio do candidato, se ela pode ser feita só no sítio próprio do candidato. Aqui, ó, sítio de candidato com endereço eletrônico comunicado do Justiça Eleitoral. Se esse sítio trouxer todas as informações que é exigida pelo artigo 6º, ou seja, o nome da coligação, o nome do suplente ou do prefeito ou vice-prefeito, eu entendi que estaria desobrigado para as outras postagens. Ou seja, se eu entendo o perfil vou usar como exemplo do Dr. Ricardo, tendo o Ricardo, o perfil do Facebook dele, lá tem o Dr. Ricardo, o vice dele, tudo certo, eu dispensei dos outros postagens a exigência. Por quê?
como você está fazendo no Facebook, é uma live. Você faz uma live ao vivo, não tem como o candidato parar, depois mandar para a produção e trazer de volta para cá e postando com as agendas. Sendo que essa satisfação dessa exigência já é constatada logo de início. A mesma coisa é no próprio Instagram. Então, dessa forma que eu entendi que quando a propaganda é veiculada em sítio próprio ou no perfil do candidato e que esse perfil cumpra de forma clara e objetiva todas as exigências do artigo 7º e 8º, eu dispenso, em respeito à liberdade de expressão na internet, a exigência para todas as postagens. É nesse sentido que é meu voto. Conseguiram compreender? Eu só queria entender... Estou com a palavra, senhor presidente. Perdão. Desculpa. Só queria entender, doutor Jackson, se, no caso concreto aqui, que tipo de postagem foi? Ele postou uma foto do Mauro no perfil dele, no perfil do Instagram, escrito "Tamo junto". Quem postou? O próprio candidato, no próprio perfil dele. Sendo que lá tinha, além dessa postagem dela, tinha outras inúmeras postagens. E se você entra no perfil dele, consta lá, Mauro Mendes, candidato, tudo. E tinha outras imagens também que já fazia essa referência. É porque, na realidade, uma imagem que está no perfil de um candidato, uma foto, por exemplo, ela pode ser, até do que eu conheço, tá, de internet, mas isso eu já comprovei na prática. É possível, por exemplo, eu copiar uma determinada imagem e reproduzir ela em outros meios. Então, o que eu quero dizer, e até foi nesse sentido a decisão que o doutor Rodrigo citou, é que há que se fazer uma análise primeiro daquilo que é propaganda eleitoral e daquilo que é uma divulgação de ato de campanha. Por exemplo, você citou o candidato que está fazendo uma live. Isso. Ele tira uma foto, uma selfie, e coloca na página dele do Facebook ou do Instagram. Na minha visão, isso não é propaganda eleitoral. Né? Agora, porque até nesse caso específico que foi citado da tribuna, tinham 13 postagens lá, e das 13, 11 eram fotos do candidato. Às vezes eu me lembro bem que uma era uma saída do dia que ele participou de um debate. Então estava ele abraçado com mais alguém, tirou uma foto e postou. Não vi propaganda eleitoral nenhuma ali. E essa foto que o candidato posta, alguém pode copiar e replicar, por exemplo, no WhatsApp. Nesse caso aqui... Agora, se ele fizer uma propaganda eleitoral, eu penso, com devido respeito, que não basta daí só colocar no perfil da rede social. Porque essa foto, que se caracteriza, portanto, uma propaganda eleitoral, ela pode ser copiada e multiplicada isso em outros meios. Então eu penso que essa distinção ela é necessária. Nós não estamos vivendo um momento que cada ato de campanha ele precisa de registro da campanha eleitoral, precisa conter, isso no meu entendimento, precisa conter a disposição que a lei menciona, porque a lei fala que aquilo que se trata de propaganda eleitoral. Agora o registro, a pessoa tira uma selfie, ela tem que colocar lá a coligação que ela faz parte, o nome do vice. Eu penso que não. Eu penso que a análise tem que ser em cada caso aquilo que se caracteriza ou não propaganda eleitoral. Nesse caso aqui, ele só colocou uma foto da agenda, escrito embaixo, nessa sexta estaremos em Rondonópolis, conversando com as lideranças, conversando com as lideranças locais, produtores rurais, movimentos comunitários, sobre as principais demandas da região. E aí, só isso que ele postou nessa. Ao lado dela, já tinha outra postagem com Mauro Mendes, Rondonópolis, estamos juntos, governador Mauro Mendes e
o vice Otaviano Pivetta, você entendeu? Aham. Então, assim, nessa que nós estamos discutindo, foi uma postagem da agenda dele. Entendeu? Que ele teria esse compromisso em Rondonópolis. Certo. Certo? Aí a coligação contrária entrou com a representação para tirar. Aí eu, a princípio, eu tinha deferido. Que eu entendia que era uma propaganda de campanha mesmo, propaganda eleitoral. Só que depois, analisando, estudando bem o caso, conversando com... Tá divulgando um ato de campanha ali, né? Não só um ato, mas eu vou mais além. Como a legislação só permite que o candidato... É aí que você... a divergência nossa está aí. Como a legislação só permite que o candidato faça propaganda no sítio dele, no perfil dele, se porventura você recebeu uma foto de... Qualquer foto, não importa. Eu posso fazer uma foto, uma live aqui, ela fica rodando a minha ali. E eu estaria obrigado a colocar nessa live também essa exigência que você está falando. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se o perfil dele trouxer essas informações, se eu quiser saber quem é o Ricardo Almeida aqui, ou o Pedro, ou quem seja, eu entro no perfil dele e vai estar lá. Porque quando eu marco a pessoa já sabe ir lá. Você entendeu? E lá vai estar todas as exigências. Eu até não estou divergindo. Eu entendi o raciocínio e concordo. Quando ele estiver divulgando no sítio, e é aí que ele pode divulgar, no sítio pessoal, o fato de ter essas informações no perfil, eu entendo que está satisfeita a exigência. Mas se ele fizer uma propaganda eleitoral, por exemplo, uma foto, uma imagem que caracteriza uma propaganda eleitoral, aí eu penso que individualmente aí tem que conter também esses dados, entendeu? Porque aquilo pode extrapolar o sítio. Doutor Ricardo, se permite um apontamento, eu compreendi que o propaganda eleitoral, eu acredito que dentro do sítio, como diz o Dr. Jackson, você divulgação de várias imagens, uma agenda da campanha é propaganda eleitoral, mas o que Dr. Jackson coloca, e aí eu concordo, é que dentro do contexto da propaganda eleitoral, né, e aí ele vem com um tópico sítio, só pode publicar aqui. Aí vem a capa, digamos um livro, e eu falo isso porque eu tenho bastante dificuldade com rede social, porque eu não tenho nada, então fica até difícil entender live, essas, né, modernidades todas aí. E aí, mas eu fico tentando imaginar, né? O perfil, né, traz informações da pessoa, né? Traz. Algumas status, deve ser tipo o WhatsApp, né? E aí vem as informações, e aí lá tem que ter. Porque em algum lugar... No sítio. Em algum lugar tem que ter essas informações, certo? E aí ele vai publicando lá, tem que ter. Como se fosse aquela imagem que aparece ali, sempre, né? Lógico que em rádio, na TV vai ser de um jeito... Até a rádio, esses dias eu estava me perguntando. Eu estava ouvindo e... Você não entende nada. Não dá nem para entender de tanta necessidade que tem, né? Eu fiquei tentando, assim, entender que partido que era e fala tão rápido. E, às vezes, essas exigências depois fica até cômico, né? Uma coisa, assim, que você não entende, né? Dá vontade de pegar, voltar, colocar devagar para rodar. Então, assim, porque a gente não tem como... Aí eu fico pensando... Tem que colocar essa informação, né, por eleitor, mas o eleitor tem que ser muito ágil e rápido para poder captar essas informações, né? Então, assim, eu acho importante ter, porque precisa, né, atender esses requisitos da legislação, mas, por outro lado, simplificar um pouco. E se nós tivermos numa estrutura de sítio, por exemplo, sítio eletrônico, ter lá perfil, ter essas informações, exato, tem lá, pronto, você na hora de encaminhar, reenviar, isso que você tá falando, mas essa encaminhar, o problema é o seguinte, quando porque assim, tem o sítio e tem as fotos individualizadas, as fotos nas imagens. O problema de dispensar as informações quando se trata de uma propaganda eleitoral individualizada no sítio, é que essa propaganda, salvo se eu estiver enganado, ela pode ser replicada isoladamente, entendeu?
Uma coisa é eu colocar uma foto do candidato tal. Mas ele não pode, mas ele... Mas o perfil é público. Mas isso que eu tô falando, mas aí a pessoa pode ir lá consultar quem é esse candidato, você entendeu? Não, eu posso colar uma foto e divulgar no WhatsApp, a mesma coisa eu posso tirar dele aqui e jogar. Hã? Eu posso tirar uma foto dele aqui, postar no meu e marcar ele. Sim, mas é isso que eu tô tentando dizer, eu acho que eu não consegui ser claro. O compartilhamento da foto. Existe o perfil, tá? Isso. Existe o perfil. Aonde tem, vamos falar assim, no cabeçalho, as informações sobre o candidato, a coligação, partido político e tudo mais. E existe as imagens que estão dentro desse perfil, isoladamente. Se eu aceitar que essas informações que a lei exige estejam só no perfil do candidato, é possível que aí seja feita uma propaganda eleitoral mesmo, nessas imagens individualizadas, que poderão ser replicadas isoladamente sem conter a informação. Não pelo candidato, mas por aquele que acessa a página. Tá, não sei se eu fui claro. Foi claro. Hã? Foi claro. Então, mas não tá, eu não estou indo contra o entendimento de Vossa Excelência, eu só estou dizendo que quando for divulgada uma propaganda eleitoral... Definir. O senhor tem que definir. A propaganda eleitoral aí tem que analisar no caso diferente, concreto o que é e o que não é. O que eu tenho que... Eu entendo, assim, há uma diferença entre santinho, acho que santinho ele vai passar por mão em mão. É imprensa escrita, isso é diferente. E internet. O santinho, ele vai embora. A internet, você pode consultar o perfil do candidato a qualquer momento. Se eu ver uma foto do Mauro Mendes aqui, por exemplo, eu entro no perfil dele, eu vejo na hora a descrição, quem está apoiando, quem ele está com quem, foto de toda a bancada, entendeu? Então, a gente dispensa essa exigência, na minha opinião. Dispensaria, no caso. Não, mas eu tô acompanhando, Vossa Excelência, só estou fazendo um destaque que eu não dispenso a exigência do artigo 6 e 7 da resolução, quando for constatada que uma imagem isoladamente se caracterizar uma propaganda eleitoral. Aí é cada caso, no caso concreto. Eu não tenho como definir genericamente, preciso analisar o caso concreto. No caso aqui, eu estou acompanhando o relator. Tá, então, doutora Vanessa... Doutor Antônio Veloso, beleza? O relator. Doutor Luiz Bortolucci. Com o relator, senhor presidente. Então, anuncio o resultado do julgamento. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator. Anuncio então o julgamento do processo PJE 0600-939, dígito 86, 2018. Recurso eleitoral representação propaganda política. Recorrente Mauro César Lara de Barros. E recorrido EMC, empresa Milas de Comunicação, ERL Microempresa. Interessado, Facebook Serviços Online do Brasil Limitada, de relatoria do Dr. Mário Roberto Cono de Oliveira, que está com a palavra. Ah, tá. Ah, mas não dá na mesma. Não, faz aqui mesmo. Participa, mas ele volta aqui mesmo. Trata-se
de recurso eleitoral interposto pelo candidato Mauro César Lara de Barros em desfavor de MC, Empresa Milas de Comunicação, Eireli, em face da sentença proferida por este magistrado, que desacolheu as preliminares de inépcia da inicial, da representação eleitoral e do litisconsórcio necessário, ante a alegação de que o Facebook Serviço Online do Brasil Limitada deveria figurar no polo passivo da presente representação eleitoral, julgando improcedente o pedido formulado pelo recorrente, o qual requereu a confirmação da retirada definitiva da postagem ofensiva e a aplicação de multa no valor de R$30 mil à recorrida, nos termos do artigo 57, inciso 1º, parágrafo 2º da Lei 9.504. Em suas razões recursais, o recorrente alega resumidamente que a recorrida publicou na rede social Facebook afirmações que tinham o objetivo de degradá-lo e ridicularizá-lo, compartilhando-as em vários outros meios eletrônicos, disseminando dúvida no eleitor sobre sua dignidade. Afirma que se trata de notícia abusiva e que, em desobediência à legislação vigente, a recorrida patrocinou as publicações, causando-lhe evidente prejuízo, bem como tal veiculação foi realizada em sítio de pessoa jurídica, o que é vedado pelo artigo 57C, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei 9.504. Assevera que as provas existentes nos autos indicam que o recorrente ultrapassou os limites, publicando e impulsionando em seu portal de notícias matéria de cunho tendencioso, com o fito de denegrir a sua imagem junto ao eleitorado de Mato Grosso. Ressaltou que se trata de propaganda impulsionada que não pode ser contratada por pessoas naturais. Por fim, o recorrente pugnou pelo conhecimento e procedência do recurso com a consequente reforma da decisão recorrida e o julgamento procedente da representação eleitoral. Instada contra razoar o presente recurso, a recorrida quedou-se inerte. É o relatório. Colho, então, o parecer da doutora Procuradoria. Só um momento, presidente. Cadê? Tem parecer aqui. Ratifico o parecer nos autos pela procedência parcial. Ratificado o parecer, então, palavra retorna ao doutor relator. Pois é, então não é, tem que entrar no meu. É porque eu tinha baixado aquela hora. Tá. Deixa eu pôr na emenda para mim. Peço permissão para ler a emenda, se for necessário eu leio o voto na íntegra. Eleições 2018, recurso eleitoral, representação, artigo 57, inciso 1º, parágrafo 2º da Lei 9.504 de 97.
Publicação, rede social, Facebook, afirmações que tinham objetivo de degradar e ridicularizar o recorrente, compartilhamento em outros meios eletrônicos. Não configuração. Liberdade de manifestação do pensamento, precedentes, improcedência, recurso desprovido. A regra contida no artigo 33 da Resolução TSE 23.551 é no sentido de limitar a atuação dessa justiça especializada em assuntos desta natureza, de forma que haja a menor interferência possível no debate democrático, em respeito aos princípios da liberdade de expressão e da imprensa, previsto respectivamente nos artigos 5º, inciso 4º e 139, inciso 3º da Constituição Federal, de modo que a atuação dessa justiça tem se pautado pela remoção do conteúdo sabidamente inverídico ou ante a existência de calúnia, injúria ou difamação praticada contra candidatos, no termos do artigo 22, parágrafo 1º da Resolução TSE. A publicação questionada demonstra que a matéria não contém verdade total, a não ser quanto à correta indicação dos valores recebidos pelo recorrente. Não há inverdade em afirmar-se que o recorrente recebeu sem trabalhar enquanto usufruía de licença remunerada para participação nos trabalhos eleitorais, o que lhe é garantido pela legislação vigente, diga-se de passagem. Ofensa haveria à liberdade de expressão e de imprensa se essa justiça proibisse a divulgação da presente notícia, pois de fato é verdadeira. A constatação de que a matéria divulgada não é sabidamente verídica e que possui cunho informativo e verídico conclui-se pela impossibilidade de sua classificação como propaganda eleitoral irregular, não havendo, portanto, na legislação eleitoral restrições a tal veiculação, nem mesmo aquela que veda a divulgação de propaganda paga, conforme entendimento aurido do julgado recentemente capitaneado pelo ministro Luiz Fux. A publicação em comento não desdobrou de seu cunho informativo e verídico, não restando evidenciadas as alegações do recorrente de que o objetivo de degradar e ridicularizá-lo, compartilhando-as em vários outros meios eletrônicos, disseminando dúvida no efeito sobre sua dignidade, não podendo ser considerada como abusiva. Recurso desprovido. Isso aí, na verdade, é uma matéria que saiu do jornal do tempo em que o candidato se afasta de suas atividades para as eleições somadas que ele participou e que recebe pelo Estado, é um direito dele. Isso foi divulgado e eu não vejo ilegalidade nenhuma em se divulgar isso. Então, estou desprovendo o recurso. Eu acompanho o relator, doutor Ulisses Albaneda. Só um questionamento, doutor Mário. Pode falar. Quando Vossa Excelência deferiu a liminar, Vossa Excelência tinha, que eu tô lendo aqui a decisão, Vossa Excelência tinha detectado a irregularidade quanto ao impulsionamento dessa notícia, não foi isso? Na verdade, bom, eu não lembro se eu tinha deferido a liminar, tem que ver. Mas a verdade é do procurador Mauro, que ele é servidor público e cada vez que se afasta, ele não se afasta de suas remunerações. E a matéria veiculada é calculando o tempo em que ele ficou afastado nas eleições das quais ele participou e que recebeu. Então, estou dando a prevalência sobre o direito de divulgação e da liberdade de imprensa. Aqui, ó, quando Vossa Excelência, deixa eu estou constando aqui, deferiu a liminar, trouxe aqui alguns argumentos que, a meu juízo, pelo menos inicialmente, são bastante relevantes. Vossa Excelência disse assim, ora, nas referidas URLs não há indicação expressa como consta do dispositivo acima. Aliás, o referido artigo, em seu parágrafo 3º, destaca que, aí Vossa Excelência citou o parágrafo 3º, e diz, a contrário senso, percebe-se que no impulsionamento pago, o conteúdo não pode denegrir, desqualificar a imagem do pretenso candidato. De modo que a liminar havia sido concedida exatamente em razão de ter sido pago, né, o impulsionamento.
Por ser pessoa jurídica, né? É. Eu aqui não tô conseguindo abrir não, mas eu estou relembrando. Ser pessoa jurídica. Mas ali é uma análise primária, é uma análise prévia, né? Em que você tem que decidir para evitar um prejuízo maior. Agora, no mérito, analisando o que foi realmente, seria essa questão de divulgação do salário que ele recebeu no tempo que ele estava afastado. Eu, tendo Vossa Excelência concedido e depois refluído, né, a despeito dos fundamentos foram bem lançados, tanto que me chamaram a atenção na liminar, eu acompanho, presidente. Doutor Ricardo, doutora Vanessa, doutor Antônio Veloso. O relator, senhor presidente. Então, aí nos resultados do julgamento, o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso os termos de voto do outro relator em dissonância do parecer ministerial. Não havendo, então, outros processos em pauta. Presságio, presidente, sentado nessa cadeira. E eu, agora, em seguida, nosso ilustre diretor, fazer a leitura dos acórdãos. Publicação em sessão. Processos julgados na sessão 8.614, no dia 27 de setembro de 2018. Acórdão número 26948, processo 0600-351-79. Acórdão número 26949, processo 0600-553-56. Acórdão número 26.950, processo 0600-836-79. Acórdão número 26951, processo 0600-572-62. Acórdão número 26952, processo 0601-495-88. Acórdão número 26953, processo 0600-977-98. Era isso, senhor presidente. Presidente, eu vou só fazer uma indagação aos eminentes pares, colegas. Eu, no dia 9, eu tenho um compromisso em São Paulo e até consultaria assim, a Secretaria Judiciária e a direção do tribunal e a presidência, se porventura, não para dar resposta agora, mas se porventura essa sessão puder ser modificada para um outro dia que não fizer diferença para a corte e para os seus membros, eu solicito a dia 9. É uma terça-feira. Mas isso se não for... porque nós temos sessões no dia 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 23. Não sei se... Bueno. É terça-feira, só que...
Então tá. Bom, então, não havendo mais processos em pauta, dou a sessão por encerrada. Muito obrigado e boa tarde a todos.